Imagine caminhar por um lugar onde o tempo parece ter parado. Ruínas antigas, cobertas por poeira, silêncio e mistério. Estruturas gigantescas que desafiam a lógica. E uma sensação estranha no ar. Como se aquele lugar guardasse segredos que nunca deveriam ser descobertos. Ao longo do mundo, existem ruínas que não se encaixam na história tradicional. Construções tão antigas e, ao mesmo tempo, tão avançadas, que levantam uma pergunta inquietante. Essas estruturas realmente deveriam existir? Durante séculos, acreditamos que a evolução da civilização humana seguiu um caminho linear, de sociedades simples para culturas mais complexas. Mas algumas descobertas parecem contradizer essa ideia. Em diferentes continentes, arqueólogos encontraram estruturas que demonstram níveis impressionantes de engenharia. Blocos de pedras gigantescos, cortados com precisão milimétrica. Construções alinhadas com eventos astronômicos. Cidades planejadas com uma organização que ainda hoje surpreende especialistas. Mas o mais intrigante não é apenas o nível de sofisticação. É a idade dessas estruturas. Algumas delas são muito mais antigas do que deveriam ser. Muito mais antigas do que qualquer civilização conhecida capaz de construí-las. Isso levanta uma possibilidade perturbadora. E se existiram civilizações avançadas antes das conhecemos? Civilizações que surgiram, evoluíram e desapareceram sem deixar registros claros. Em regiões remotas do planeta, essas ruínas permanecem escondidas, cobertas por florestas densas, enterradas sob desertos, ou até mesmo submersas sob o oceano. E por muito tempo permaneceram invisíveis. Mas hoje, com o avanço da tecnologia, estamos começando a revelá-las. E o que encontramos é surpreendente. Cidades inteiras que nunca haviam sido documentadas. Estruturas que não aparecem em nenhum registro histórico. E padrões arquitetônicos que não correspondem a nenhuma cultura conhecida. Mas talvez o aspecto mais inquietante seja a sensação de que essas construções não são apenas antigas. Elas parecem fora de lugar, como se pertencessem a um capítulo da história que nunca foi contado, ou talvez que foi apagado. Em alguns sítios arqueológicos, pesquisadores encontraram evidências de técnicas de construção que ainda hoje são difíceis de reproduzir. Pedras perfeitamente encaixadas, sem o uso de argamassa. Superfícies polidas com uma precisão quase impossível. Cortes parecem feitos com ferramentas avançadas. Mas essas civilizações, oficialmente, não possuíam esse tipo de tecnologia. Então, como isso foi possível? Essa é uma pergunta que continua sem resposta. E quanto mais investigamos, mais o mistério cresce. Outro ponto intrigante é a repetição de certos padrões ao redor do mundo. Símbolos semelhantes encontrados em diferentes continentes. Estruturas construídas com estilos parecidos, apesar da distância entre elas. Sem contato conhecido entre essas culturas. Isso levanta outra questão fascinante. Será que existiu algum tipo de conhecimento global no passado? Algo que conectava civilizações distantes? Ou talvez uma origem comum que ainda não compreendemos? Mas as perguntas não param por aí. Em vários locais, essas ruínas mostram sinais de abandono repentino. Cidades inteiras deixadas para trás. Sem evidências claras de guerra. Sem destruição completa. Como se algo tivesse acontecido de forma inesperada. E seus habitantes simplesmente desapareceram. Esse tipo de padrão se repete em diferentes partes do mundo, em diferentes períodos da história. E isso sugere algo inquietante. Talvez essas civilizações não tenham desaparecido por causas naturais comuns. Talvez algo maior tenha acontecido. Algo que ainda não conseguimos explicar. Mas há uma possibilidade ainda mais intrigante. E se essas ruínas forem apenas uma parte da história? E se existirem muito mais, ainda escondidas? Ao longo dos séculos, o tempo, o clima e a própria natureza contribuíram para ocultar essas estruturas. Florestas cresceram sobre cidades. Araias enterraram monumentos. Oceanos cobriram territórios inteiros. E com isso, partes da história desapareceram. Mas agora, estamos começando a desenterrar essas histórias. E com cada nova descoberta, surge uma nova pergunta. Por quanto mais olhamos para essas ruínas, mais percebemos que algo não está certo. Algo não se encaixa. E talvez essas estruturas não sejam apenas vestígios do passado. Talvez sejam evidências de algo que nunca deveria ter existido. Na próxima parte, vamos explorar descobertas ainda mais profundas, artefatos misteriosos, cidades subterrâneas e evidências que desafiam completamente a nossa compreensão da história humana. Na última parte, exploramos ruínas que desafiam tudo o que sabemos sobre a história humana. Mas agora, vamos mais fundo, porque algumas dessas descobertas não são apenas antigas. Elas são perturbadoras.
Em diversas regiões do mundo, arqueólogos começaram a encontrar estruturas escondidas abaixo da superfície. Cidades subterrâneas inteiras, túneis que se estendem por quilômetros, câmaras secretas, cuidadosamente esculpidas na rocha. Esses locais não parecem improvisados. Eles foram planejados, construídos com precisão. Mas a pergunta continua. Por quê? Por que civilizações antigas investiriam tanto esforço para construir cidades abaixo da terra? Alguns pesquisadores acreditam que esses locais eram refúgios, proteção contra desastres naturais, ou talvez contra invasões. Mas existem teorias mais inquietantes. Teorias que sugerem que essas estruturas foram criadas para esconder algo importante, ou talvez algo perigoso. Em algumas escavações, artefatos foram encontrados em contextos que desafiam completamente a cronologia tradicional. Objetos sofisticados em camadas extremamente antigas, ferramentas com acabamento preciso, padrões geométricos complexos. Esses achados são frequentemente classificados como anomalias. Mas e se não forem? E se forem evidências de algo maior? Algo que ainda não compreendemos? Outro detalhe intrigante é a repetição de símbolos semelhantes em diferentes partes do mundo. Marcas gravadas em pedra que aparecem em culturas separadas por grandes distâncias, sem contato conhecido entre elas. Isso levanta uma possibilidade fascinante. Será que existiu uma conexão antiga entre essas civilizações? Ou talvez um conhecimento compartilhado que foi perdido ao longo do tempo? Mas quanto mais investigamos, mais perguntas surgem. E talvez o mais inquietante seja o padrão que começa a aparecer. Civilizações que crescem, se desenvolvem, alcançam níveis impressionantes de organização e então desaparecem, sem explicação clara. Esse ciclo se repete ao longo da história, como se algo estivesse interrompendo o progresso humano repetidamente. Alguns cientistas apontam para mudanças climáticas, outros para desastres naturais, mas existem casos onde essas explicações não são suficientes. E é nesse momento que o mistério se intensifica. E se algumas dessas civilizações descobriram algo que não deveriam? Conhecimentos que mudaram sua própria trajetória, tecnologias que não conseguimos compreender hoje, ou informações que foram consideradas perigosas demais para continuar existindo. Ao longo da história, o conhecimento sempre foi uma forma de poder, e o poder muitas vezes é controlado. Bibliotecas foram destruídas, registros desapareceram, culturas inteiras foram apagadas, e com elas, seus segredos. Mas talvez esses segredos não tenham desaparecido completamente. Talvez ainda estejam escondidos, enterrados sob camadas de terra, protegidos pelo tempo, ou até mesmo por decisão. Hoje, com tecnologia moderna, começamos a revelar partes desse passado oculto. Satélites identificam padrões sob a superfície. Sensores detectam estruturas invisíveis a olho nu. E novas escavações continuam trazendo à luz evidências surpreendentes. Mas cada descoberta levanta uma nova dúvida. Porque quanto mais aprendemos, mais percebemos que a história humana pode ser muito mais complexa do que imaginávamos. E talvez muito mais misteriosa. No final, essas ruínas não são apenas vestígios do passado. Elas são pistas, fragmentos de uma história que ainda não foi totalmente contada. E talvez nunca será. Porque algumas verdades podem ser difíceis de aceitar. E algumas descobertas podem mudar tudo. A forma como vemos a história, a forma como vemos o mundo, e até mesmo a forma como vemos a nós mesmos. Talvez, em algum lugar do planeta, ainda existam ruínas escondidas, cidades esquecidas, segredos enterrados, esperando para serem descobertos. Ou talvez, esperando para permanecerem ocultos. Porque, às vezes, o passado guarda coisas que nunca deveriam ter existido.